Bom dia, galera! E vamos nós com mais um vídeo de Pílula de Sabedoria com Stanislau Júnior, né? Que sou eu. Nós temos aí, nós estamos aqui numa parte do Morro do Moreno e eu gostaria de dizer o seguinte: a primeira constatação da Torá, que é o livro sagrado dos judeus, ela foi de que há um Deus único e há um Elohim, ou seja, um ser crístico que alcançou o máximo patamar dos anjos, que encarrega-se desse planeta e da humanidade, né? Então essa é a máxima constatação, é a primeira constatação. Então é uma constatação, vamos colocar assim, que chega a ser muito mais acima do que a tecnologia pode apresentar hoje. É por isso que encanta os leitores, né? Encanta os leitores. Por exemplo, os Vedas. A constatação dos Vedas é de suma importância para a compreensão da matemática, dos processos sistemáticos, de como formou-se o ser humano, compreender até como funciona a astrologia, a astronomia. Normalmente esse pessoal se encanta, né? Quando vê os Vedas, né? Eu me encantei particularmente, me encantei com os sutras da Torá também. Eu vi também nos clássicos chineses, na cultura egípcia, entendeu? E não tem nada de fictício nisso, né? Colocar isso como texto fictício seria inverter o papel, inverter a evolução que o homem já tem como tradicional. É como se ele está mais evoluído, mas ele não pode, não é que ele não pode, é que colocar isso com esses textos como ficção é tirar as comprovações que as intuições mais clarificadas tiveram por parte do Cristo em termos de consolação, em termos de vitalidade desse orbe planetário e da humanidade. Então, por exemplo, a Torá ela vai falar do Messias, e o Vedanta também vai falar de um Messias que deve ter se concretizado no Buda, né, no caso. Por isso que o hinduísmo se separou do budismo, né, assim como a Torá se separou do cristianismo, né. Então, mas vamos falar assim, vamos colocar o Cristo como o Messias do hinduísmo, né, e Siddhartha como um emissário, Buda como emissário do Cristo. Então essa galera, ela trouxe essas constatações para trazer a biossíntese da vida planetária. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos, primeiro há Deus, a figura divina, Deus. E não vamos confundir Deus com Elohim, né? Ou divindade. Porque para os cachorros, a gente é uma divindade deles. Então assim, talvez os anjos, como Cristo, seria uma divindade para a gente. Mas vamos colocar um Deus único. Um ser que está muito acima, muito além dos nossos trópicos mentais, da nossa concepção mental, qualquer coisa assim. Na nossa concepção espiritual e qualquer coisa assim. Ele é como o sol, como uma planta é diante de um sol. A gente somos plantas, pés de alface, e o sol é Deus, vamos botar assim, mas é muito mais que isso ainda, entendeu? Ainda é figura de linguagem, ainda, simbólica.
Então, nós temos os elementos materiais que evoluem pelo princípio da evolução, segundo o Livro dos Espíritos, na literatura espírita, que evolui desde a energia até os seres, os arcanjos, e temos o fluido cósmico universal, que ele gera o princípio inteligente. Temos o fluido cósmico universal, temos o princípio material e temos o princípio inteligente. O princípio material, ele vai evoluir até chegar o espírito, e o espírito vai evoluir até chegar a anjo e arcanjo. Enfim, mas nunca chegará a Deus, né? Mas o princípio material evolui. Mas o princípio inteligente, mas ele evolui em cadeia com o princípio inteligente. Então, quem tem a vida, quem é princípio ativo no universo, é o princípio inteligente. É ele que dá a vida. Ele é o elixir da vida divina. Entendeu? É como você pegar bolhas de ar, oxigênio na água e pedir para um peixe respirar. Esse é o prana, é o princípio inteligente, entendeu? Isso que nós chamamos de prana na prática de yoga são princípios inteligentes, são corpúsculos inteligentes, causais, entendeu? Que eles nos vitalizam porque eles são carregados pela inteligência divina. Então nós, em pequena porção, estamos acessando a grande inteligência. Você entende? Por isso que nós não temos a total inteligência da vida universal. Mas nós temos algo que nos envolve com a total inteligência do universo. Entendeu? E tem o princípio material. O princípio material, ele faz uma dualidade com o princípio inteligente. Então ele é um elemento passivo, né? É um elemento passivo, é a matéria. É como a gente pegar assim, nós corpo, o cachorro, o vegetal, vamos supor o vegetal. O vegetal tem um princípio inteligente e tem o princípio material, que é a evolução que a matéria deu desde os minerais, desde os subatômicos, até chegar no corpo vegetal. Esse é o princípio material. Então ele adquiriu um corpo mineral, um corpo sintético, um corpo perceptivo, até chegar o animal, que é um corpo emocional, né? Um corpo instintivo, até chegar o homem, que é uma consciência. Enfim, e esse é o princípio material. Esse princípio material, ele é passivo. Tanto é que você não mata uma planta só por cortar ela, ou tirar a raiz. Você está apenas tirando o princípio material dela, separando o princípio inteligente do princípio material. Daí talvez nós tiramos a parábola do joio e do trigo, entendeu? Parece ser bem simples, mas é complexa a ideia. A ideação é complexa, entendeu? Mas depois que você aprende, fica tudo simples. Você vai entendendo e vai simplificando tudo, entendeu? Mas é bem assim. Então, obrigado, galera. Vamos encerrar essa pílula de sabedoria com Stanislau Júnior, que sou eu, né? Então vamos subir mais um pouco esse morro aqui.